Tô pronta. Então, pessoal, dando continuidade à nossa agenda do dia, tá? Agora falando um tema foi bem solicitado, né, para o nosso seminário, que ele até, eu acho que pela complexidade que ele é pouco falado, né, no autismo. São as altas habilidades. A gente sempre foca na parte negativa, vamos dizer assim, né, dos que têm mais comprometimento. Mas as altas habilidades é um tema, eu acho, super importante que a gente convive, né? Nós temos mais de 180 autistas na associação e temos muitos com altas habilidades, muitos, e é dúvidas dos pais, grande dúvida dos pais. Então, hoje, para falar, tem a Fernanda Leão Moreira Farias. Bem-vinda, Fernanda, pedagoga, psicopedagoga, e se juntou a nós nesse seminário. Seja muito bem-vinda à nossa associação, Fernanda. Obrigada. Olá a todos, bom dia. Então, eu sou a Fernanda, eu sou pedagoga, psicopedagoga e sou especialista em educação especial e altas habilidades. Então, eu me especializei em altas habilidades por essa demanda, né? Por essa dificuldade de as pessoas quererem aceitar e ver que existem pessoas com altas habilidades. E eu trago aqui altas habilidades e o autismo. Porque, assim, existem, na média, de 3, 5 a 8% de pessoas com altas habilidades no mundo, né? Então, se tu parar para pensar, existem uma sala de aula com 30, às vezes tem 2, 3 crianças com altas habilidades. Não quer dizer que todos estarão na mesma sala, mas que existem muitas crianças com altas habilidades, pessoas com altas habilidades, né? A gente fala em sala de aula, mas pessoas com altas habilidades. E se existe uma pessoa para cada 68 com autismo, se enquadra a mesma coisa. Então, ele não é uma coisa diferente. Essas pessoas com autismo, ela entra dentro dessa linha dos 8% com altas habilidades. Então, por isso que é uma coisa recorrente, né? Como diz que na associação existem pessoas com altas habilidades, sim, muitas habilidades. E existem várias inteligências, então eu vou falar sobre elas, tá? Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela, para a gente começar. Então, altas habilidades para adaptação e autismo. Nós chamamos, quando a pessoa tem altas habilidades para adaptação e autismo, né, o TEA, no grau mais leve, de dupla condição. Então, nós chamamos, né, de dupla condição ou dupla excepcionalidade. Eu gosto de chamar de dupla condição, mas também tem esse outro termo que é dupla excepcionalidade. Deixa eu passar aqui. Então, o que é essa dupla condição? Deixa eu só baixar aqui. As pessoas com TEA podem também possuir altas habilidades, é a superdotação, que chamamos de dupla excepcionalidade ou dupla condição. Ela pode ser definida com a presença da alta performance, um talento, uma grande habilidade, um potencial, que ocorre em conjunto com uma desordem psiquiátrica, educacional, sensorial e física, né? E com um transtorno, que não é do espectro autista, a gente encontra muito, com TDAH, né? TDAH também pode ter as altas habilidades. Eu estou passando aqui, vamos ver. Ô, Fernanda, tu não consegue aumentar a tela, botar no tipo apresentação? Para mim aqui não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Quer tentar? Do ladinho do X. Não, mas eu acho que não é ali. Ela já botou ali. Eu botei aqui, Tá. Deixa. Pode clicar em cima da tela, instalar de novo em cima da tela e clicar F11. F11. Aperta F11 que vai dar. F11. Ficou maior? Sim. Agora tá bom. Eu não tô conseguindo passar, deixa eu ver. Tá, agora deu. Tá. Uhum. Depois dá o ESC que volta quando tu precisar, tá? F11. Consegui. Tá aparecendo agora? Tô conseguindo passar? Sim, sim. Tá. Então,
Essa desordem ela não é medida, e sim observada por profissionais capacitados para identificá-las. Então, a Juliana já falou otimamente a respeito do autismo, dos seus graus. Então, eu não preciso também me adeter muito isso, porque foi muito bem explicado, né? Mas tinha essa ideia de que a pessoa com autismo não conseguiu aprender. Mas hoje sabemos que muitos possuem um nível elevado de inteligência. Toda vez que eu falo isso, eu me arrepio muito, porque eu me engajei muito nessa causa das altas habilidades. E depois, como eu participei de um projeto sobre o Diário Azul, um livro que nós escrevemos, que vai entrar na sua segunda edição, e como eu trabalho a educação especial, trabalho em escola, fui diretora de escola, professora, em todo momento a gente recebe pessoas diferentes, né? E todas as vezes que eu entrei em uma sala de aula ou recebi alguma turma, eu tive uma criança com autismo. Eu também recebi muitas crianças com outras habilidades. Então, nós, professores, a gente tem essa ânsia, né, de saber como é que é o nosso aluno, como nós podemos trabalhar esse aluno, como nós podemos fazer com que ele floresça na vida. Então, é uma coisa muito, muito forte em mim, né, de querer não ajudar, auxiliar no desenvolvimento humano. Então, tinha essa ideia de que a pessoa com autismo não conseguiu aprender. Mas hoje sabemos que, né, que tem muito grau de inteligência. E quem conhece sabe que possui inteligências extraordinárias, crianças com autismo, e com uma grande inteligência, que pinta, que dança, que tem uns gostos específicos, né, e fica naquele gosto, e fica buscando aquilo, e quer saber mais, né. Então, a inteligência é bem variada no TEA. E isso faz com que devemos ter um olhar atento para a potencialidade dos mesmos. Então, um pouquinho sobre autismo, já que a Juliana já falou, né, vou falar só um pouquinho. Então, ele se destaca hoje se destaca pela sua elevada incidência, né? E nós, os professores, escolas, temos observado e recebido muito, como eu disse, né? E às vezes não tem diagnóstico. Só que é importante ter o diagnóstico para fazer um tratamento precoce, nós sabemos disso. Mas eu já recebi muitas famílias que não aceitam, que não buscaram ajuda, mas igual eu faço a estimulação, eu encaminho, converso com as famílias, para que essa criança se desenvolva, né? Isso eu falo numa escola que trabalha normalmente no ensino fundamental, né? Uma escola comum do ensino fundamental. Até bem pouco tempo, nem os médicos sabiam identificar o transtorno, né? Pela crescente demanda, os profissionais estão buscando se capacitar para poder identificar e desenvolver essas pessoas de uma forma que possa ter uma vida mais ativa e feliz. Então, como a Kátia falou ali, né? A gente tem um filho, nós queremos ver esse filho crescer, florescer, ter uma vida, não comparada à vida dos outros. É uma vida melhor, uma vida boa, de acordo com a potencialidade dele. E aí nós vimos com o tempo que essa pessoa pode mais, com o estímulo, né? E se tu deixa de estimular, como ela falou, ela para de se desenvolver. Então tem que ser algo constante, né? Então, como eu falei também, né, que pesquisas apontam que existe uma pessoa para cada 68 com TEA. E ainda não foi mesmo identificadas as causas, né? Falam muito um pouco da genética, mas não tenho certeza do que mais causa, né? Alguma causa ambiental, uma medicação, mas ainda não foi colocada, nós não sabemos ainda a causa. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as altas habilidades para vocês. Eu não sei, estou sendo rápida porque eu tenho bastante material, mas eu vou indo, qualquer coisa pede para parar. Tá bom, tá bom. Tá? Obrigada. O que são as altas habilidades, então? Superdotação. Então, nós nos baseamos na teoria do Ranzulli, que diz que a superdotação é a interação dos 3 anéis, que nós chamamos, né, dos 3 traços de 3 anéis. Então, é a habilidade acima da média. O que é acima da média? Não é acima da média de um aluno lá de uma escola dos Estados Unidos, não é acima da média eu estou numa escola pública e da média das crianças da escola particular, não. É acima da média nos seus pares, né, no seu ambiente de convivência. Comprometimento com a tarefa e criatividade. Para ele, existe a superdotação acadêmica, que são aquelas que são acadêmicas que são da escola, assim, de notável desempenho na matemática, na física, que são vistas por teste de QI, né? Que aí a pessoa tem que ter QI acima de 130 para ter altas habilidades de inteligência, né? Eles fazem muito testes de QI, quando a criança é muito boa em matemática, linguística, física, química, né? E existem a produtiva criativa, que implica no desenvolvimento de materiais e produtos originais.
e não necessariamente tem o QI superior. Então, essa média, 5% de altas habilidades das pessoas, está só nessa do acadêmica. Então, existe mais, por isso que eu digo que às vezes varia de 5 a 7,78, porque existe as 8 inteligências, 9 inteligências. Então, existem muito mais até altas habilidades nas outras áreas. Então, aqui os 3 traços que representam os 3 anéis, ó. Habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa, criatividade. E ali, no meio, se encontra o comportamento superdotado. E em volta, essas gradezinhas, é o ambiente, né, e a personalidade. Porque não adianta a pessoa vir com os traços de altas habilidades e não ser desenvolvido, que nem no autismo. Se a criança não for desenvolvida, ela para. Claro que ela vai procurar centros de interesses e vai desenvolver, mas se ela não tiver, onde não tiver recurso, ela não desenvolve. Ela fica estagnada naquilo ali e ela não desenvolve. E ela fica uma pessoa frustrada, pode ter vários problemas de todas as ordens, assim, bem complicado. Por isso que nós buscamos muito, assim, essa luta pela altas habilidades também, porque eles passam muita dificuldade na vida se eles não são identificados, se não são valorizados nas coisas que gostam, se não tem estímulo. As famílias sofrem muito também. A interação entre os 3 anéis ainda é a característica mais importante. Porém, as influências do ambiente também são relevantes, né? Para eles poderem se desenvolver, como eu disse. Precisa muito do envolvimento da família e da escola e da sociedade para tal. Então, assim, a nossa associação hoje, né? Eu sou da Associação Gaúcha de Altas Habilidades, Superdotação. Aqui do Gaúcha, né? No Rio Grande do Sul. E eu entrei na associação, na equipe técnica, quando eu iniciei as pesquisas, os seminários, quando eu comecei a buscar, eu fiz meu trabalho de conclusão na educação especial no final, eu estudei sobre todas as deficiências, mas eu decidi fazer sobre altas habilidades por achar que essas pessoas precisavam de mim, assim. E aí eu comecei a procurar, e aí encontrei a atual presidente na época, que era Marli, aí depois a Alexandra, e com esse meu engajamento, eu acabei sendo convidada para participar da associação, e hoje a gente já conseguiu tantas coisas para essas pessoas, assim, hoje tem uma lei municipal, que já foi assinada pelo prefeito, pelo nosso prefeito aqui de Porto Alegre, que agora a gente só vai ter que começar a adequar nas escolas, para fazer a identificação das pessoas com altas habilidades. Então, foi um ganho muito grande, e a nossa presidente, ela está buscando o estado todo, né, se adequar a essa nova lei. Então, vai ser algo, assim, bem importante para as pessoas com altas habilidades. Outra teoria que conhecemos muito das altas habilidades é inteligências múltiplas, né, que nem eu tinha comentado, que existem várias inteligências. Então, elas são 8, começou 7, 8 e agora 9, né? Então, a linguística, lógico-matemática, musical, sinestésico corporal, interpessoal, intrapessoal, naturalista, espacial e agora a existencialista. Vou falar um pouquinho delas, tá? Então, a corporal sinestésica coordena o corpo e a mente. Então, é a pessoa que se destaca no esporte, no futebol, na luta, na dança, né? A pessoa tem uma inteligência, ela tem uma desenvoltura, ela se destaca. E, gente, assim, não se cria um alto habilidoso. Isso eu deixo sempre bem claro. A família começa a percebe, não tem como, assim. A criança, no começo, ela parece uma criança, como é que a gente chama, assim, criança prodígio, sabe? A criança que se destaca inicialmente e tal. E aí a pessoa fica na dúvida, porque se uma criança ela começa a destacar, ela é bonitinha, ela se desenvolveu rápido, porque ela às vezes tem bastante estímulo, tá? Né? A gente chama de criança precoce, né? E aí a gente vai verificando, a criança era precoce, fazia coisa bonitinha, fazia muitas coisas além da idade, mas chega um certo tempo, a criança ela se equipara aos outros. E a criança com altas habilidades, não. Ela não se equipara aos outros, ela vai desenvolvendo, vai dando estímulo, ela vai desenvolvendo. Ela só não vai se desenvolver se ela não tiver o estímulo, como eu disse, né? O apoio da família. Mas se a família vê, ela é muito boa nisso, vamos apoiar, vamos dar mais subsídio, né? A pessoa dança muito bem, vamos botar ela numa aula de dança, vamos ver o professor olhar e dizer, como ela é boa nisso, vamos dar apoio. E eu fiz isso, sabe? Antes de conhecer as outras habilidades, eu
pensava, essa criança tem que ir para uma outra escola, um outro ambiente, um lugar onde tem esse espaço para ela se desenvolver. E hoje, não, a gente sabe que em qualquer escola, em qualquer lugar, a gente pode fazer esse trabalho com a criança. Eu fazia, mas eu ficava pensando, eu tinha medo de pecar, né? E de não poder auxiliar no todo, no potencial. Mas eu sempre falei com as famílias, sempre pedi que auxiliasse, né? Espacial, a inteligência espacial, a pessoa visualiza o mundo em 3D. Eu vou falar um pouquinho depois dessa inteligência ali, quando eu vou dar um exemplo. Então, ela tem uma visão, assim, ela consegue enxergar, né? Grandes arquitetos conseguem ter essa visualização, né? Existencial, que é a nona que eu falei, né? Que ela aborda questões, por que viemos nesse mundo, né? Por que morremos? Né? O que eu vim fazer nesse... Qual é o meu propósito de vida? O que eu vim fazer aqui? E é uma coisa muito legal, né? Da gente ter essa busca do nosso propósito de vida, qual é a nossa função nesse mundo, né? E a associação, nós sabemos, né? A gente recebe, né, uma pessoa com autismo na família ou com altas habilidades, que é no caso da associação, que a nossa presidente tem um filho com altas habilidades, a pessoa começa a achar o seu propósito de vida, né? Uma coisa que pode ter, às vezes, para muitos pode ser um problema, e para outros usa isso como ajudar as outras pessoas a se desenvolver. Então, isso é uma coisa bem legal, assim. A inteligência interpessoal compreende os sentimentos, né, e os sentimentos e motivações das pessoas. Então, o interpessoal é a pessoa que ela conversa bem, entende as pessoas, tem um bom relacionamento, aquela que fala com todo mundo, tem uma relação, assim, além do normal, né? Quando a pessoa tem altas habilidades nessa parte. Intrapessoal, entende a si mesmo e os sentimentos dos seus sentimentos, né? Consegue entender, eu estou me sentindo meio assim hoje. Então vou ter que dar uma parada, porque eu estou vendo que eu hoje estou meio agitado, estou vendo que eu estou meio ansioso. Então, a pessoa se entende muito bem. Linguística, encontra as palavras certas para expressar o que quer. Então, escreve, lê, tem toda essa questão da linguagem, né? A lógico-matemática, quantifica coisas, faz hipóteses e comprova. A musical, faz discernimento entre sons, tons, ritmos e timbres. E a naturalista, entende as coisas vivas e consegue ler a natureza, né? Tem uma relação muito forte com a natureza. Então, vou falar um pouquinho também de algumas características aqui. Então, já falei sobre elas, né? Desenvolver texto, linguística, né? Discursos, a natureza, a capacidade de compreender diversas coisas da natureza, vegetação. Então, a música também, como eu já falei ali, né? Agora, aqui eu trouxe alguns exemplos de grandes personalidades nas altas habilidades. Então, aqui eu trouxe a Marie Curie, que é uma cientista, foi a primeira mulher cientista, uma polonesa. Não foi a primeira, mas foi uma polonesa que desenvolveu a teoria da radioatividade. Então, ela ganhou vários prêmios Nobel. E hoje essas séries vocês encontram como Radioactive no Netflix. Né? Então, se quiser saber um pouquinho sobre a vida dela, ela está no Netflix. Essa senhora aqui do lado é a Maria Lenk, ela foi a maior nadadora brasileira, com grande desenvoltura. Então, a gente pensa, qual é a inteligência da Marie Curie? Acadêmica, né? Ela tem a inteligência acadêmica. Marie Curie, nadadora. Produtiva criativa, né? Ela tem a inteligência corporal. Aqui do lado está o João Paulo. Esse menino teve uma reportagem, ele ganhou um concurso feito pela NASA. Ele publicou um livro aos 6 anos em inglês e português. E esse livro depois se transformou num jogo de computador. Então já cria, né, algo novo. Jô Soares, que é um ator, diretor, apresentador, com uma inteligência extraordinária. Bill Gates, empresário, e aí criou a Microsoft e ele virou um filântropo, né, que nós chamamos assim, ele usa verbas que ele recebe, que dinheiro que ele tem para auxiliar em causas, ele pesquisa as causas que mais necessidade no mundo e ele vai lá e investe. E cria seus filhos para eles também terem uma outra visão de mundo, assim, muito legal. Essa aqui é a Joana Dark, ao lado do Bill Gates. Ela tem pós-doutorado e uma cientista e vários prêmios acadêmicos. Essa aqui do lado, eu consegui essa fotinho dela, é a Mirtz Campos, que ela é a primeira mulher advogada
enquanto as mulheres, né, só podiam cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela decidiu que ela queria ser advogada, lá em 1898, e ela foi a primeira mulher advogada no Brasil. Einstein, né, Albert Einstein, físico alemão, que nós sabemos, criou a teoria da relatividade, então, uma inteligência, né, e o Einstein também diziam que ele não tinha certas inteligências para a escola, tal, e no fim ele tinha uma inteligência extraordinária para criar coisas. Pelé, ele tem a inteligência corporal também sinestésica, né? Pelé criou várias jogadas, vários tipos de... se destacou muito como o melhor jogador do mundo pela sua criação do futebol, pela mudança da maneira de jogar, né? Dessa forma de jogar futebol. Mozart, né? Um músico que criou muitas canções a partir do violino, né? Nós conhecemos assim, a inteligência extraordinária. E aqui a Daiane dos Santos. A Daiane dos Santos, ela foi reconhecida numa praça, uma pracinha brincando com 11 anos de idade. Então, ela não foi desenvolvida antes, mas já tinha, né, quando viram o que ela fazia na praça. E ela começou a treinar, foi levada para um lugar para treinar aqui, em Porto Alegre. Hoje ela é, né, uma das melhores ginastas que temos e criou várias coisas, né, o twist escapado, foi uma criação nova, né. Então, a Daiane, e hoje, assim, em todos os livros que eu leio sobre altas habilidades brasileiros, falam sobre ela, assim, um pouco, né? Ela se destaca nessa inteligência corporal. E eu já tentei até entrar em contato com ela para a gente falar um pouquinho, né? Para ela se colocar nesse lugar, nessa causa das altas habilidades corporal. E ela hoje faz muitas coisas, assim, a respeito de ajudar o próximo, né? Ela foi no evento na escola, lá no Morro da Cruz, fez atividades, levaram brinquedos, assim, ela então é uma pessoa que está muito ativa nessa ajuda ao próximo hoje, né? E aqui eu trago pessoas, né, que não são conhecidas pelo mundo, mas aqui eu tenho à esquerda esse menino no piano, é meu afilhado, que desde pequeno eu me emociono muito em falar assim das pessoas, porque eu gosto de poder auxiliar e ver, né, colocar as pessoas no lugar. E não é fácil, gente. Eu ter altas habilidades não é uma coisa assim, meu filho tem altas habilidades, que bonitinho, que legal. Não, é uma coisa assim que as famílias lutam bastante assim para poder desenvolver, para eles não ficarem frustrados, porque eles são pessoas como todos, assim. Então, eles têm todas as demandas de todas as pessoas. Então, eles têm as questões e mais as altas habilidades junto, de não se sentir compreendido, de não ter as coisas do seu interesse e tal. Então, o Fernando aprendeu a tocar violão, teclado, o piano sozinho. Aqui ele está na universidade, na PUC, né, ele achou o piano lá e vai tocando. E as pessoas ficam olhando ele tocar. Muito bonito, assim. Essas pessoas me autorizaram a falar, tá? Por isso que eu falo. Essa aqui é a Kathleen, hoje ela tem 18 anos, mas ela era minha ajudante da escola, então ela se destaca em todas as áreas, do corporal, sinestésico e do esporte. Ó. Ela é a melhor no judô, ela é a melhor na dança, ela é melhor... Não quer dizer que ela é melhor do que os outros, mas ela se destaca muito em todas as áreas corporais. Então ela ganhou bolsa em escola de dança, ela dá aula. Hoje ela tem 18, mas ela faz isso há muito tempo, assim, de se dedicar a essa parte corporal. E ela tem uma desenvoltura com crianças, assim, que vocês nem imaginam. Ela tem um domínio de turma, às vezes ela fica junto auxiliando, as crianças ela tem uma coisa muito bonita nela também. Esse aqui é um sobrinho meu, que estava aqui em casa com a minha filha, e eles estavam montando Legos e tal. Esse menino entrou com 16, 17 anos para a faculdade de Química na URGS. Então, ele ama matemática e ele se descobriu na matemática pelo um professor. Eu lembro dele pequeno, ele é afilhado do meu marido, e ele incomodava muito, era uma criança muito agitada. E às vezes a mãe dele ia para as reuniões, para o encontro de família, e ele queria brincar, queria fazer as coisas, as pessoas às vezes não tinham paciência com ele. E hoje eu lembro disso tudo, eu acho muito engraçado, porque eu sempre fui meio que puxa-saco, assim, sempre trouxe para o meu lado, chamava a família, dizia que tinha que orientar, que ele apresentava já, né, traços, e eu sempre orientei a família. E a Mel tem 6 anos, então ela se destaca na parte corporal, na liderança, tem umas características assim que eu não fiz ainda
Nós não fazemos a diagnóstico nas altas habilidades, né? Nós fazemos identificação. Mas ela se destaca em muitas coisas, assim, muitas áreas. Então, aos pouquinhos, assim, eu vou observando, mas não quis ainda fazer. Não porque ela já tem todos os estímulos, sabe? Eu já estimulo ela. Não é estimular, assim, para ela ser... Não, o que ela gosta, a gente vai lá e faz. Eu sempre levei a teatro, sempre levei a espetáculos, de tudo que eu podia levar para ela se desenvolver. E ela gosta, ela vai. Nunca diz, não quero ir mais, né? Ela fez balé, só que estava muito repetitivo, ela não quis fazer mais, porque entrava criança nova e ela tinha que fazer os mesmos passos toda hora, e aquilo já não estava sendo uma coisa gostosa para ela, mas hoje ela diz que quer voltar. Então, né, uma coisa assim que a gente vai observando a criança. Então, são considerados alunos com altas habilidades aqueles que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isolados ou combinados, tais como a área intelectual, acadêmica, psicomotora, liderança, criatividade, associados a um alto grau de motivação para a aprendizagem. Então, assim, a pessoa com altas habilidades, ela não vê a hora passar quando se detém aquilo que gosta, sabe? Ela quer mais daquilo e aquilo ali para ela não é ruim. É uma coisa boa, ela gosta de se envolver naquilo. E às vezes até confundem, porque existem as pessoas com altas habilidades, as pessoas com altas habilidades com autismo. Mas às vezes confundem pessoas com as habilidades com autismo, porque ela tem essa coisa de querer ficar, às vezes, sozinha para se envolver naquilo que ela gosta. E muitas vezes os amigos não gostam da mesma coisa que ele gosta, então ele quer se envolver naquilo que ele acha bom. E aí acha como chato, não quer brincar, não gosta de tal coisa, porque tem gostos diferentes, né? Então, características. Tá pequenininho, mas eu vou ler para vocês, tá? Porque são bastante. Muita curiosidade, assincronismo, né? Que é no caso de ser muito bom naquela área de interesse, mas às vezes não, né? Se é muito bom em matemática, às vezes não é muito bom em educação física, né? Não sabe chutar uma bola direito porque não é uma coisa que gosta, assim, né? Então, às vezes tem um assincronismo. Flexibilidade de pensamento, senso crítico exacerbado. Então, a flexibilidade de pensamento, esse aqui é uma característica que se distingue da pessoa com autismo, né? Criatividade, gosto pelo desafio, leitura voraz, liderança, uma produção criativa e não quer fazer, né? Tem uma meta, vai lá e vai fazer isso. Vou criar tal coisa, vou fazer tal coisa. Desgosto com a rotina, consciência de si mesmo, habilidade em áreas específicas, independência de pensamento, tendência ao perfeccionismo, memória muito desenvolvida, senso de humor desenvolvido, busca de soluções próprias para os problemas, concentração prolongada na atividade de interesse, capacidade desenvolvida de análise, avaliação e julgamento, interesse por assuntos de temas complexos, ideias novas e por várias atividades, pensamento abstrato muito desenvolvido, persistência ante dificuldades inesperadas, precocidade na área que apresenta as altas habilidades, rapidez e facilidade de aprendizagem, relacionamento de informações, associações entre ideias e conhecimentos, sensibilidade aos problemas sociais e ao sentimento dos outros, tendência a associar-se a pessoas mais velhas, né, porque tem um conhecimento maior, e mais novas, que eles podem ser professor delas. Vocabulário avançado, rico e extenso em relação a seus pares. Então, essas são algumas características, não quer dizer que vão ter todas, mas é bom, essas são as características que observamos, né? Então, e o autismo com altas habilidades? Então, o autismo com altas habilidades é algo que ainda necessita de muitas pesquisas. Por isso que as pessoas não falam tanto, assim, então poucas pessoas, alguns médicos, conheço a Cláudia Hakim, que é uma advogada que foi estudar, porque trabalha com isso, né? E aí ela tem um livro que depois eu mostro para vocês que fala um pouquinho sobre essa dupla condição, essa dupla excepcionalidade. Então acreditava-se que o autismo tinha somente o autista tinha um centro de interesse e habilidades e que só repetiam a mesma tarefa sem saber o que estava sendo feito, né? Eles coloca o carrinho só um do lado do outro, só por colocar, né? Não tem aquilo ali, não tem a cognição, né, sobre aquilo, né? Mas existem pessoas com autismo com inteligência extraordinárias. Conhecemos e eu conheço crianças com TEA que leem muito bem, escrevem muito bem, inclusive inglês e português. Conheci um menino que aos 5 anos de idade faz tudo isso, além de conhecer os planetas e detalhes sobre eles e o universo. E hoje está bem mais desenvolvido, né? Porque teve as terapias e aí ele já está conseguindo desenvolver um pouco a fala. Eu conheço, são gêmeos, né? Então um já está um tem a dupla condição e o outro não,
Então, o que tem a dupla condição tem todo esse conhecimento, adora a música, já está cantando um pouquinho, conseguindo falar um pouquinho. Ele fala bastante coisa, né? Mas a fala é um pouco diferente das pessoas com altas habilidades, né? Quem conhece autista sabe que a fala é um pouquinho mais pausada, né? Facilidade em matemática. Outros que desenham, pintam, tocam de formas extraordinárias. Então, algumas capacidades encontradas das pessoas com TEA, né? Existem pessoas com TEA que possuem muitas capacidades, e uma delas é a capacidade criativa musical. Eles apresentam habilidades superiores, e percepção e memória tonal e até o ouvido absoluto. Tem a música como elemento natural. E isso é uma porta para a compreensão da sua mente, para o desenvolvimento da comunicação. Né? Porque aí tem uma criança que ela tem toda essa característica, e tu vai fazer? Tu vai trabalhar isso nela, né? Tu vai desenvolver as coisas que tem dificuldade, sim, mas vai poder desenvolver também essa parte para ela se destacar. Pois a música faz com que não precise de si do seu referencial. Isso envolve a produção criativa, e a música se compara à matemática e demonstra que pode inventar e criar coisas novas. A criatividade pictória, né? A pessoa, ela refere-se à pintura e ao desenho. Então, a pessoa com TEA, ela também consegue pintar. As imagens constituem uma linguagem própria e uma forma de expressão pessoal, não voltada necessariamente para o outro, sem esforço para se fazer entender, e sim uma expressão de si mesmo. Então, nós tivemos alguns eventos, né, e teve a exposição dos desenhos dos meninos com autismo, e foi bem legal, assim, e aí a gente tenta saber, né, o porquê o que demonstra, né, o que eles, eu faço isso porque eu me sinto bem, eu gosto de desenhar as coisas que eu gosto, tal. Então, ele pinta sem ter que interagir com o outro, né, e consegue expor seu sentimento naquela obra. E eles possuem uma habilidade acima da média naquela área. Então, o autismo no grau leve, como foi falado pela Juliana, né, que é o antigo Asperger, que ela já caiu em desuso, mas as pessoas às vezes falam para poder diferenciar, né, a característica. Se caracteriza pelo mesmo tipo de anormalidades qualitativas da interação social, né? Então, qual é a diferença, né? A pessoa tem altas habilidades, a pessoa com altas habilidades, ela não tem, se ela tiver algum transtorno, é um transtorno à parte das altas habilidades. A pessoas com altas habilidades, não, ela vai ter um desenvolvimento maior, né? Que nem eu falei daqueles 3 anéis, na criatividade, comprometimento com a tarefa, né? E ela não quer dizer que ela seja uma pessoa que ela tem dificuldade de interação. Não, ela às vezes não interage com algumas pessoas por não querer, assim, né? Não se identificar. E com o Asperger, né? Com o autismo no grau leve, não, ela tem essa dificuldade de interação. É uma característica, na verdade, né? Da interação social. Mas o grau leve não tem nenhum atraso, retardo global do desenvolvimento do cognitivo na linguagem. As características que distinguem o sobredotado do superdotado, que apresenta a síndrome de Asperger, né, a pessoa com dupla excepcionalidade, são os padrões da fala. O superdotado possui um padrão normal, um pouco até mais avançado para a idade. E o com TEA possui uma fala pedante, às vezes sem conexões. O superdotado pode resistir passivamente à rotina, mas muitas vezes consegue aceitá-la, porque às vezes não quer fazer alguma coisa porque não quer, não gosta daquilo ali, mas aí a família cria uma rotina para ser feito, né? E o síndrome de Asperger, com TEA grau leve, tem baixa tolerância à mudança, apresenta as limitações e prejuízos encontrados no autismo, como dificuldades na comunicação e na interação social, as estereotipias, alterações sensoriais, comportamentos e interesses rígidos e inflexíveis. Sabe-se que as características das pessoas com altas habilidades e TEA muitas vezes se confundem, né? E que nem todos possuem as mesmas características, pois são pessoas diferentes, com vivências e histórias diferentes. Então, como eu disse, né, às vezes acham que a pessoa com altas habilidades pode ter o TEA porque ela interage pouco com seus pares, mas aí ela tem pessoas. Aí a família observa que ela convive bem, que ela fala bem, que ela tem uma boa desenvoltura com a família, com as pessoas do interesse dela. Né? Ela não modifica num lugar para o outro. E a pessoa com TEA, a pessoa com altas habilidades de TEA, sim, ela tem ainda com qualquer ambiente que ela esteja, ela vai ter essa dificuldade no relacionamento, né, da comunicação. Com estudos e pesquisas, se verifica que ficar presa a um diagnóstico angustia e ingessa o potencial do indivíduo. Né? Então, assim, ficar presa a esse diagnóstico, né, que nem foi falado ali mesmo, né, não é, porque tem grau tal, tem grau leve, ou tem grau severo, não vai desenvolver.
agora eu vou fazer só essas coisas específicas para a pessoa, porque ela só pode isso. Não, nós não podemos rotular nenhuma pessoa de forma alguma. As pessoas, todas elas têm potencial, e nós temos que trabalhar esse potencial. Eu trabalho a psicologia positiva aplicada, então eu quero ver o que faz a vida valer a pena, o que move a pessoa, que coisas boas eu posso tirar daquela pessoa. Então isso é muito importante a gente fazer com que ela consiga trabalhar melhor, da melhor forma as suas limitações e desenvolva as suas potencialidades, sem traumas, com muito amor e carinho. Então também tem que ter uma leveza nas coisas, né? Não fazer uma coisa que seja dolorida, né? Uma coisa que faça mal. A gente tem que estar sempre observando eles. Exemplo de pessoas com autismo e alta habilidade. Essa aqui, alguém conhece? A Greta Thunberg. A Greta hoje já está com 18 anos. Então, a Greta foi diagnosticada com síndrome de Asperger, que né, hoje autismo em grau leve. E ela demonstrou todo o seu interesse e preocupação por causas ambientais, que podemos caracterizar como inteligência naturalista, entre outras. Então, ela é muito engajada nas causas da natureza. Ela não gosta que polua o planeta. Ela ganhou muitos prêmios a respeito disso. Então, ela tem um futuro brilhante pela frente. Né? Essa Temple Grande é talvez a pessoa com autismo mais famosa que eu conheço. Ela possui uma excepcional inteligência, que ela discursando, e memória espacial. Lembra que eu falei da memória espacial? Ela é professora e doutora em ciências animais na Universidade Estadual do Colorado. Então, ela buscou alguma coisa que fizesse que os animais não tivessem um sofrimento muito grande, né? E ela, até na hora, né, do matadouro, assim, ela se preocupou muito com isso. Estudou em Colorado e é ativista das causas vinculadas ao bem-estar animal. Inventou a máquina do abraço para ela, né? Como o autista não tem a questão do abraço, então ela inventou a máquina do abraço para ela poder se conter e se sentir melhor, né? Ela inventou a máquina do abraço. Este aqui é o Pedro Melim, eu citei ele agora no meu último projeto do livro Diário Azul. Ele está hoje com 12 para 13 anos, ele participou do programa Pequenos Gênios do Caldeirão do Hulk. Quando surgiu o programa Pequenos Gênios, nós, das outras habilidades, ficamos preocupados, né, por esse termo, gênio. Porque o gênio, ele é considerado gênio quando ele traz alguma benfeitoria para a humanidade, né? E eles ainda são crianças, então nós não chamamos de gênios, né? Nós chamamos pessoas com altas habilidades. Mas também pensamos no lado bom da divulgação, né? Dessas pessoas aparecerem e ver que existe, né, essas grandes inteligências. Então a gente tenta ver o lado bom dessa exposição e ele hoje faz um grande trabalho. Então o Pedro, com 12 anos, se tornou figura importante na luta pela inclusão e da dupla condição. Pedro tem TEA e HSD, né, altas habilidades de superdotação. Ele fala muito do TEA. Ele participou do programa Caldeirão do Hulk e uma frase que ele falou no programa que me fez todo mundo, né, fazia todo sentido, impactou todos que acompanharam e se tu procurar ele vai aparecer essa frase que é: as pessoas devem ser incluídas porque elas são humanas. Não é porque ele tem TEA que ele tem que ficar preso a um diagnóstico, não pode ser incluído, não pode fazer vivências. Eu sou humano como todas as pessoas. E a sua mãe falou que desde os 2 anos de idade, Pedro apresentou a característica do autismo, e aí também, depois, até os 4 anos ali, ela conseguiu ver que ele tinha a superdotação. E ele conta nos seus blogs que ele tinha aquela coisa do dinossauro, né, de saber tudo sobre o dinossauro, saber tudo sobre tal coisa. Então, ele conta essas características que ele passou, ele consegue falar do que ele viveu, né, e ele tem uma inteligência acima da média, ele faz cálculos absolutos, ele tem inteligência de estudar, ele ama história, mas ele entende o que ele está estudando, né. Ele tem uma grande inteligência. Hoje ele está estudando sobre a história de todos os lugares e países, que já estudou sobre tudo e ele fica procurando coisas de outros países, de outros lugares, para ver se ele... outros livros, para ver se ele acha mais coisas. Só que ele diz que não vai comprar mais livro, porque aí ele fica muito atento àquilo ali e não vive outras coisas, né? Então está vendo o que ele tem, estudando o que ele tem. Em suas redes, fala do seu sonho de todos os autistas serem aceitos em qualquer lugar, por todas as pessoas, porque são seres humanos como qualquer outro. Por este motivo, precisam ser incluídos e respeitados. Então, eu vou colocar aqui, ó, Pedro possui um canal no YouTube, Pedro Alonso Melim, página no Instagram, @PedroAlonsoMelim, e Facebook Pedro Melim, que trata sobre autismo. E criou também uma página no Instagram,
chamado História em Foco. Então, tu acha @História em Foco. Ele fala sobre hoje o seu gosto, né? Que ele diz que ele tem alguns hiperfocos, né? E ele desenvolve, ele lida muito bem com isso. Então, ele trabalha coisas que ele tem dificuldade, mas ele também tem essa alegria de lidar com as coisas do seu interesse. Pedro gosta de muitas coisas, e hoje os seus principais interesses são a história, e ele aprendeu a tocar bateria. E ele começou a bateria agora por causa da dificuldade do ouvido, né, do barulho. E aí ele conseguiu desenvolver uma técnica lá, fazer terapias, que ele tá conseguindo dar conta de tudo o som da bateria. E tá sendo bem legal para ele, assim. Ele mostra esse desenvolvimento. E eu também vi que ele agora aprendeu a andar de bicicleta. É uma coisa que ele queria muito. Então, assim, é muito emocionante ver ele desenvolvendo algo que ele tinha um sonho, né? E hoje ele já está conseguindo andar de bicicleta. Um quadro que pode ser apresentado. Um quadro que pode. Ô, Fernanda, só Oi. Desculpa te interromper. A gente tem mais uns 10 minutinhos, tá? Tá Para quase depois acabando. ter as perguntas. Já tá acabando, tá? Tá bom. Um quadro que pode se apresentar no transtorno do espectro autista é o savantismo. Então, o savantismo é algo que a gente não conhece muito, assim. Eu trouxe porque é uma coisa que está no espectro, né? Que chamamos de síndrome do sábio, ou síndrome de Savant. É um distúrbio psíquico que é uma condição que intriga a ciência. Geralmente, eles possuem altas habilidades, com uma memória extraordinária, e, ao mesmo tempo, sérios problemas de desenvolvimento, com dificuldades para fala e de se relacionar socialmente. E aí tem uma série, que é o nome é The Good Doctor, que está dando na televisão, que na época, quando eu fiquei sabendo, eu assinei para poder ver a série, assim. Então, ele tem uma memória espacial muito grande, ele consegue visualizar a coisa em 3D, né? Então, essa é o savantismo. Então, faz-se necessário olhar para as pessoas. Nós precisamos buscar o que nos outros? Seus pontos positivos e talentos. Acredito que devemos olhar as dificuldades das pessoas, sim, para a gente poder saber, né, conhecer e trabalhar isso. Mas temos que focar nas potencialidades, trabalhar o que, né, a pessoa tem de bom, mostrar para ela o que ela tem de bom para ela ser feliz. Ouvimos muito que os autistas são introvertidos, não gostam de afeto, não interagem socialmente, que alguns são agressivos, que vivem no próprio mundo. Isso todo mundo já ouviu, né? Todo mundo já ouve. Queremos e devemos mostrar as potencialidades, as aptidões, as capacidades, as competências e as habilidades de cada um. Vamos estimular cada conquista, cada esforço, porque cada ser é único, né? Vamos buscar estratégias, espaços e oportunidades. Assim teremos pessoas vivendo a cada dia mais felizes e realizadas dentro das suas potencialidades. Encaminhamentos para as pessoas com altas habilidades, tá, gente? Então, vim falar sobre as altas habilidades, vou dizer o que vocês podem procurar agora, caso vocês conheçam pessoas com essas características, tá? Após ter notado, né, as características, deve dar suporte e recurso para o desenvolvimento. A escola deve dar suporte, a equipe escolar também, isso de fazerem estratégias para desenvolver os alunos e seus colegas também, né? Criar atividades de enriquecimento, que é o quê? Enriquecer o currículo, trazer coisas que a pessoa pode desenvolver, não ficar naquela atividade que a pessoa já sabe, né? E ela vai fazer aquilo de novo, cansativo aquilo. Caminhar esses alunos para identificação em locais de atendimento, como, por exemplo, a associação, dá para entrar em contato conosco, que é a GASD, a FADERS, que é a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas, isso eu falo aqui, né? Aqui no Sul, né? Os NAS têm núcleos de atividades de altas habilidades em todos os estados. E se for escola municipal, a sala de integração e recursos. Escola particular é entrar em contato com a coordenação, orientação da escola, né, e ver o que pode ser feito. Dupla condição. Então, para a dupla condição, deve ter também uma equipe multidisciplinar, como a Juliana falou, né? Várias pessoas têm que ter um olhar para o autismo e para trabalhar isso e para fazer a identificação, né? São vários profissionais. Então, após ter notado algumas características da superdotação e TEA, a família deve dar suporte também, recursos, a escola também deve dar suporte, desenvolver estratégias e trabalhar essas pessoas. Quanto mais cedo buscar ajuda e suporte, melhor será o desenvolvimento ao longo da vida. Então, aqui nós temos um livro da associação que é Altas Habilidades de Superdotação, respostas a 30 perguntas. Então, eu tenho esse livro comigo, se alguém precisar. Nós vendemos para a associação, porque a única fonte de renda da associação é esse livrinho, que ele custa em torno de R$25.
Então, a associação tem e eu tenho alguns aqui em casa. Esse aqui é um projeto nosso, que é um Diário Azul, uma jornada através do autismo. Então, são vários depoimentos de pessoas e profissionais sobre o autismo, e eu falo sobre a dupla condição. E aqui são as referências, tá? Tem muitas referências sobre altas habilidades. E aqui uns filmes relacionados ao tema. Então, A Procura, de Bob Fischer, Lances Inocentes, Encontrando Forrester, Procura da Felicidade, Matilda, Quase Deuses, Mentes Brilhantes, Mentes que Brilham, O Som do Coração, Como Treinar o Dragão, Vida de Inseto, Gênio Indomável. E aqui eu coloquei o Radioactive, né, da Marie Curie, que está no Netflix, do Good Doctor. Então, esses são alguns livros. Então, agradeço. Aqui está o meu telefone, meu Instagram, meu Facebook. Se vocês quiserem entrar em contato para tirar dúvidas e tal, e eu estou aberta a perguntas. E sou muito grata por estar com vocês aqui, né, e falando sobre assunto que é tão importante para todos nós. Pensando nas perguntas, pessoal, eu já vou fazer uma consideração. Eu gosto muito de apreciar esse tema, porque todo mundo pensa assim, autista severo nem se compara, imagina, tu quer comparar o autismo do meu filho com o teu, isso aí existe muito nos grupos, né, que a gente conhece, em diversos grupos que eu frequento, nível de Brasil e fora do Brasil também, a gente tem sempre a mesma coisa. Então, eu digo que a alta habilidade no autismo, que é o que eu mais conheço, né, é um sofrimento para aquele autista e para aquela família também, porque já temos na associação crianças que estão aprendendo química, já sabe tudo da tabela periódica, está se tornando um gênio em matemática, então a aula online para ele, quando é de matemática, é o momento que ele pode usar o tablet, fora da aula, porque para ele aquilo ali, tudo que estão passando, ele já sabe, ele só visualizou, já aprendeu, já fez o cálculo, então se torna maçante. Imagina uma criança ficar numa aula que ele já sabe tudo aquilo ali, interesse ele vai ter em uma matéria bem difícil para a grande maioria, né, que é matemática. Ou tu tenha ou matemática, ou tu sabe, ou tu tem dificuldade, né? Então, para eles, eu acho bem complicado para a família e para eles. A mãe desse menino, que é da associação, ela me disse que ela sente que a mente dele está em sofrimento já, porque ele não para de pensar nas reações químicas, e ele mesmo faz e monta, e daí começa a perguntar para ela, às vezes é 11 horas da noite e ele está querendo fazer exercícios ainda, porque a mente dele está girando em torno daquele assunto, né? E em outras áreas ele até tem dificuldade em algumas coisas, mas nessa área matemática e química que ele está se aperfeiçoando, que ele desenvolveu, na verdade, o pai dele é químico, né? Tem essa formação, e ele achou uma tabela periódica gigante em casa, e ali ele começou a querer saber, a se interessar. E agora ele já está super bem, já sabe tudo, e está partindo para outros assuntos. Então, aquela aula, ela começa a ficar obsoleta para aquela criança, né? Imagina que sofrimento, né? Tu já saber que tu tem que igual tá ali, que os outros estão tendo dificuldade, tu já passou daquele nível. Então, se torna desinteressante. Por isso que eu acho que não é fácil, não é fácil como as pessoas acham que é fácil para eles. É bem difícil para a família e o entendimento e como levar isso, né, adiante. É verdade. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho. Fê, quando isso chega na escola, assim, né, como vocês, como associação, né, vocês dão um papel, assim, de orientação para as escolas? Assim, ó, a escola, normalmente os pais nos procuram, né? Quando tem uma criança com altas habilidades, as famílias nos procuram e a gente dá um suporte, né, nessa questão. A gente pede para os pais
entrar em contato com a orientação da escola, quando é uma escola particular, tá? Orientação da escola, professor, porque o professor ele vai notar também. E aí esse professor faz o encaminhamento para a sala de recursos, fala com a família e dá para ser encaminhado para identificação. O professor não identifica porque ele não tem a habilidade da identificação, assim, de fazer o processo de identificação. Então, é por isso que tem que procurar um profissional que saiba fazer a identificação. E eu coloquei ali os locais, né, que nós temos, assim, de identificação, mas procurar uma pessoa que realmente conheça sobre as altas habilidades. Sim. Porque a pessoa, se não tem conhecimento, ela vai... Se a pessoa tem autismo e altas habilidades, ela vai focar no autismo e não vai focar nas altas habilidades da pessoa. Então, tem que ser alguém que tenha o conhecimento sobre as altas habilidades. Na escola, no caso, escola pública, lá nós temos sala de recursos específicas para as altas habilidades. Temos dois locais de atendimento e eu já fiz eu estou fazendo fiz um projeto para a prefeitura para a gente fazer uma ampliação da identificação. Então, eu criei todo um projeto que, quando for no conselho de classe para falar do aluno, o professor não vai falar mais só daquele aluno que tem dificuldade. O professor vai trazer também os alunos lá no conselho, dizendo, esse aluno tem muita facilidade em tal área. Então, já vai partir do conselho de classe, da orientação, de trazer essa demanda, e aí essas crianças vão começar a ser observadas e ser encaminhadas para a identificação e já fazer um enriquecimento curricular. Porque se a criança sabe tanto de química, eu preciso enriquecer o currículo dele, eu não posso dar a mesma atividade para ele do que para as outras crianças ou de outras pessoas que já têm. Não dá para dar igual, eu preciso enriquecer naquela área de interesse. E como eu disse, são 9 inteligências, a acadêmica, ele pode saber bem matemática, linguística, porque ele é uma inteligência com QI superior, acadêmica, tudo que ele estudar, ele vai aprender, vai desenvolver, é uma parte, aquelas crianças que vão muito bem na escola. Mas as outras inteligências não, então tem que focar e enriquecer aquilo que ele já sabe, dar algo a mais. E trabalhar aquelas outras coisas que ele possa ter dificuldade, porque como ele não sabe tudo, né, ele vai ter algumas dificuldades em outras áreas e aquilo tem que ser trabalhado também. Não quer dizer que a pessoa seja tão bom em matemática, mas ela pode ter dificuldade em educação física. Ou ela é muito boa em educação física, mas também ela tem a dificuldade em matemática. Então, ela não é uma inteligência em tudo, né? São inteligências, várias inteligências. Não sei se eu consegui fazer entender, se tem mais alguma dúvida. Não, ótimo, ótimo. É muito bom saber desses projetos que já estão acontecendo, assim, né? E da associação que eu não conhecia, por exemplo, a Associação de Altas Habilidades, acabei conhecendo contigo. Né? E eu acho muito importante, assim, essa divulgação do trabalho de vocês, né? E para as famílias até aqui do nosso município, né, saber que tem esse recurso também. E a nossa presidente, Alexandra, ela é uma mãe, né, do menino com altas habilidades, o Guilherme. Hoje ele já está com 15 anos, então foi, assim, uma luta na identificação, muitos problemas escolares ao longo da vida, até ele hoje estar bem, né? E aí, por isso que ela fez essa luta pelas altas habilidades, hoje ela é a presidente. Então, é uma coisa, como eu disse, não é uma coisa, que bonitinho, ele tem altas habilidades. Não, passam por muitas questões, né, na vida. E aí, ter a associação, porque a associação está muito ativa. A gente tem a página no Facebook da associação, e ali tem várias lives que fizemos ao longo do ano passado, se vocês quiserem olhar ali, falar sobre tudo. Sobre as inteligências, nós falamos sobre a dupla excepcionalidade com a doutora Cláudia Hakim. Eu entrevistei ela ali, né? Então, nós temos várias coisas que nós trazemos para famílias. E eu trabalho também, a gente tem um WhatsApp, e eu trabalho muito essa parte emocional junto com as famílias, porque eu sou psicoterapeuta holística, eu tenho questões que eu gosto de trabalhar, a humanização, eu trabalho a inteligência emocional, então a gente sempre tenta dar um suporte para essas famílias terem força para lidar no dia a dia, né, para poder não ficar só em sofrimento. Poder entender a questão e viver uma vida melhor, né? Ter uma vida boa, como eu digo. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Oi, eu. Laura. Fala, Laura. Na verdade, bom, agradecimento total, foi realmente incrível.
mas para colocar os dados das redes dela, da Fernanda, para nós no grupo ali, eu estava dando uma olhada e eu não achei ainda, porque eu realmente achei impressionante, assim, coube muita coisa dentro, até nessa última semana, assim, foi que eu tive um pouco mais de conhecimento sobre o assunto e coube tantas informações para mim, assim, que foi maravilhoso mesmo, assim, sem palavras para descrever. E daí eu queria pesquisar mais um pouco, né? Eu coloco aqui no chat alguma coisa que será, escreva no chat para vocês, se vocês conseguem ver, se quiser botar aqui o meu Instagram. A Adri Pode ser. depois, ou a E depois Adri, eu copio e coloco no grupo. Pode colocar no Isso. chat. Brigadão! Gratidão, pessoal. Muito obrigada por essa oportunidade, né? O que precisarem de mim, estou à disposição. Um prazer estar aqui com vocês. Ai, nós que agradecemos, tá? Depois eu converso contigo em particular, então, Tá tá? bom, tá bom. Muito obrigada, Fernanda.